Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 605 mil inscritos no meu canal. Agradeço também a 100 milhões, ultrapassamos 100 milhões de visualizações. Isso é graças a vocês que gostam do canal, das entrevistas, a perspectiva que nós temos aqui sempre em defesa da Constituição de 1988, defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, das liberdades democráticas, sempre uma visão analítica, crítica e propositiva. Muito obrigado mesmo. Lembro as duas últimas entrevistas com o professor Rodrigo Zeidan, da New York University em Xangai, e com o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva. O primeiro, falando de economia brasileira, economia mundial e do ensino, como que é a vida na China, e o segundo, o delegado Saraiva, que é responsável pela maior apreensão de madeira ilegal da Amazônia, mostrando como é que é feito esse contrabando, o trabalho da Polícia Federal e os conflitos que acaba tendo com as autoridades na esfera local e na esfera federal com Ricardo Salles. No caso do Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pela Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. O grande assunto, claro, é o Bolsonaro na Amazônia e tudo que ele lá fez. É algo inacreditável. Ele foi ao locus, quase que simboliza o massacre da população brasileira, do qual ele é responsável, né? Ele foi a Manaus e transformou aquilo num grande circo, algo intolerável. Fomentou aglomerações, não utilizou máscaras, espalhou o vírus, isso numa cidade, né, e num estado, como disse o governador, que está ameaçado em maio, segundo os especialistas da região, numa terceira onda da Covid-19. Um local, vocês todos acompanharam, e nós vimos aquela tragédia que foi a falta de oxigênio. E lembrar, quem morre faltando oxigênio é como se estivesse morrendo afogado no seco, né? Ou seja, ele foi lá, olha a loucura que nós vivemos. É difícil a gente entender o Brasil de hoje. E daqui a alguns anos vai ser estarrecedor quando falarmos desse momento histórico dramático que estamos vivendo. Ele foi lá, levou o Pazuello, sim, levou o ex-ministro da Saúde, que foi recebido aos gritos de governador, governador, governador. Ou seja, querem que o Pazuello seja candidato ao governo do Amazonas, algo assim inacreditável. E ele todo feliz, o Pazuello lá, fomentou o Bolsonaro, então, as aglomerações, não tinha máscara, gel, todas as recomendações das autoridades sanitárias, tem fotos, imagens, é estarrecedor tudo o que ocorreu ontem. É um negócio assim que você vê aquilo e fala, meu Deus do céu. Agora, ele está desesperado com a CPI, como eu tinha previsto aqui, né? E vocês que me acompanham sabem, ele está desesperado. E teve a entrevista aí do Fábio Weingarten, ex-responsável pela SECOM, da revista Veja, e ali ficou claro, porque essa entrevista, até bem disse o senador Randolfo Rodrigues, que parece que é o nosso Pedro Collor de 2021, se referindo a 1992, o irmão de Fernando Collor, e que uma entrevista, a revista Veja também acabou levando ao processo de impeachment. Teve uma CPI, depois a um processo de impeachment de Fernando Collor. Foi uma bela lembrança do senador Randolfo Rodrigues. O senhor Fábio Weingarten, na entrevista, que tenta, entre aspas, salvar a figura do Bolsonaro, mas isso não é o que acontece, basta ler a entrevista. Ele acusa o ministro da Saúde, o Pazuello, de dolo e incompetência, ou incompetência. Em certo momento ele fala dolo e incompetência. Acho que as duas coisas. Dolo, puxa vida, aí nós estamos na esfera legal gravíssima, né? Fala da vacina da Pfizer, tudo que nós comentamos aqui, do oferecimento das 70 milhões de doses, do governo não está nem aí em relação a esse oferecimento. O ano passado, que nós poderíamos estar vacinando desde o ano passado, em novembro, ao que nós sempre dissemos nesse espaço. Portanto, ele será certamente chamado à CPI da Covid, que vai ser o teatro privilegiado agora da disputa política, porque o Brasil vai tomar ciência de muito mais crimes do que nós já conhecemos até agora. Portanto, é o começo do fim desse governo, né? Daí a importância dessa CPI. Ele vai ser chamado, vai depor, e estão propondo até uma cariação com o Pazuello, o que seria essencial, né? Porque não é possível a gente assistir o que vimos ontem, tratado como herói o Pazuello, o criminoso, o general criminoso, é tratado como herói lá em Manaus. E até propondo, isso nunca vai ocorrer, mas propondo que ele
ele seja candidato ao governo do Amazonas. É inacreditável. Lembra-se quando ele recusou, quando perguntado sobre a vacina, ele falou, eu não sei se tem demanda. Ele não sabia se ter demanda. E a demanda agora, ao criminoso Pazuello eu me dirijo agora, a demanda agora é que não há vacina no mundo suficiente, né? E basta ver a tragédia que está ocorrendo na Índia. Ainda vai agora priorizar, evidentemente, o que está ocorrendo lá. E nós precisamos de vacina, e não temos vacina em número suficiente, né? E o Pazuello, de forma criminosa, agora, o Pazuello é nada. O Pazuello é nada. No regime presidencialista, quem manda é o presidente da República. Quem é o criminoso mor da República, o assassino, o genocida, é o Jair Bolsonaro. E a alegria, tipicamente um psicopata, lá em Manaus. Então, não é possível nós assistirmos isso passivamente. Ele, claro que constrói tudo aquilo, mas, no fundo, ele é um homem cruel, mas é um homem covarde, como eu sempre disse, ele está com medo danado da CPI. E medo danado até das questões orçamentárias, mas aí não é o foco. Tanto que ele quer receber para um café da manhã ministros do Tribunal de Contas da União. Alguns corretamente se recusaram a aceitar esse convite, que é uma vergonha. Por quê? Porque o que ele fez de pedaladas, e pedaladas ao cubo, né? Ele tem um bicicletário, não é? Um bicicletário. Um negócio assim inacreditável, inacreditável o que ele está fazendo com esse orçamento. Os crimes ali estão claros, mas mais do que isso, porque eu estou falando de vidas, nós vamos atingir esse mês 400 mil mortos. E aí, ele, nesse desespero, ele vem dar uma declaração, deu lá em Manaus, e está repercutindo muito hoje, mais ainda do que ontem, ele dizendo o seguinte, olha, as nossas Forças Armadas podem ir um dia para a rua, sim, para fazer cumprir o artigo 5º, uma loucura. A loucura, ele não conhece o artigo 5º. O direito de ir e vir, acabar com essa covardia de toque de recolher, direito ao trabalho, liberdade religiosa. Ou seja, quando ele está falando que as Forças Armadas podem ir para a rua, é golpe de Estado. É golpe de Estado. Nós não estamos falando de outra coisa, isso é golpe de Estado. É golpe de Estado. Ele diz, o nosso exército, as Forças Armadas, se precisar, iremos para a rua, não para manter o povo dentro de casa, mas para restabelecer todo o artigo 5º da Constituição. E se eu decretar isso, vai ser cumprido. Repetindo, olha a afirmação grave que esse criminoso, esse assassino está falando. Nosso exército, as nossas Forças Armadas, se precisar, iremos para a rua, não para manter o povo dentro de casa, mas para restabelecer todo o artigo 5º da Constituição. E se eu decretar isso, vai ser cumprido. Ou seja, ele está mais claro do que isso, não existe. Ele claramente está falando assim, eu vou dar um golpe de Estado. E acusou depois o Supremo Tribunal Federal. Acusou depois o Supremo Tribunal Federal, imputando a ele a questão do que ele chama de toque de recolher. Né? E ele sabe que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi muito clara sobre esse assunto, dizendo que os entes, tanto o governo federal, municipal e os governos estaduais têm responsabilidade sobre essa questão e deveriam trabalhar, claro, de forma harmônica, como dispõe a Constituição. Ele está claramente falando o seguinte, olha, eu vou para o golpe. E por que ele está desesperado? Desesperado. É por causa da CPI. Porque a CPI, terça-feira, ela se constitui, vai ter o presidente, vice, relator, e aí vai começar a chamar, claro, vai chamar Weingarten, vai chamar Mandetta, Nelson Taj, Pazuello, os cientistas e grandes especialistas, outros funcionários do Ministério da Saúde. Em suma, nós teremos ali, ao vivo e a cores, e transmitido para todo o Brasil, de forma transparente e límpida, e de forma organizada, porque eu tenho certeza que haverá organização, pulso firme no desenvolvimento da CPI, vai apresentar todos esses crimes até de forma didática. Como o governo planejou a morte de 400, até o momento, desse mês de abril, de 400 mil brasileiros. E por que digo isso com absoluta tranquilidade? Porque eles apostaram numa teoria maluca da imunização do rebanho de 70% para depois pensar em comprar vacina. Não vai precisar, deixa contaminar 70%, aí não precisa de vacina. É uma loucura de Goebbels. Quem é o Mengele? O Goebbels na propaganda. E o Mengele, o Joseph Mengele, que morreu no Brasil, hein? Que coisa, em Bertioga. O Joseph Mengele é coisa de médicos ao estilo Mengele. Por isso que quando eu falo em nazismo nesse governo, não é exagero, porque essa visão médica, entre aspas,
científica, entre aspas, é da ciência nazista, entre aspas também. É o Mengele no Brasil. Ou seja, nós tivemos Mengeles, no plural, no Ministério da Saúde, Mengeles fora do Ministério da Saúde, defendendo o genocídio, e Mengeles na política. Deputados que desprezaram a Covid-19, que falaram que era uma gripezinha, que em abril do ano passado, dia 8, era o ápice da pandemia e ia acabar, que ia morrer no máximo 3.000 pessoas. Os Mengeles da política, os Mengeles do mundo científico, entre aspas, fora, e os Mengeles dentro do Ministério da Saúde. E nem vou falar no presidente da República, ele nem sabe quem é o Joseph Mengele, é um ignorante, mas é um assassino. Mas é um assassino. Então, o que ele está fazendo aqui, e agora eu estou lendo a Folha de São Paulo, nesse momento, online, dizendo assim, militares reclamam de fala de Bolsonaro sobre usar o exército contra restrições. Alguns vão dizer que é basófia, é blefe. Esse homem está fomentando a guerra civil. Ele prometeu, lembra lá atrás, quando era deputado, que o Brasil precisava ter uma guerra civil e a morte de 30 mil brasileiros. Ele queria, ele desejava a morte de 30 mil brasileiros. Este homem já produziu a morte, nesse mês de abril, chegaremos a 400 mil, portanto, mais de 10 vezes do que ele almejava no passado, como um deputado do baixíssimo clero, que só estava lá para roubar dinheiro dos assessores com as rachadinhas, porque ele é um ladrão. Ele rouba dinheiro público, a expressão peculato é muito leve, ele organizou quadrilha, ele lavou dinheiro, só que a segunda mulher em 10 anos comprou 14 imóveis, esse ladrão. Então, a questão que se coloca é de sobrevivência nacional. A CPI, nós temos de defendê-la, porque eles vão tentar desqualificar todos os 11 titulares, vão usar fake news, vão pressionar. Dizem que no dia 1º de maio, o outro sábado, eles querem fazer uma manifestação em Brasília com 1 milhão de pessoas. Imagina a loucura desses assassinos reunir 1 milhão, mesmo que seja 10 mil pessoas. 5 mil pessoas juntas, eles vão explodir ainda mais o vírus na situação que nós vivemos. É inacreditável. O ministro da Saúde fala uma coisa, ele faz o contrário. E o ministro da Saúde estava presente lá em Manaus, o Queiroga, que eu acho que até tem boas intenções, mas não tem jeito. Nós temos um genocídio na presidência da República, que está agora sabendo que o seu destino vai ser decidido na CPI. Por quê? De um lado, porque ali vai se levantar de forma transparente, aí não há negacionismo, fake news, ao contrário, e com aquilo, volta a dizer, artigo 58, parágrafo 3º, né? As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Você pode dar ordem de prisão, por exemplo, se alguém mentir, né? Ou desrespeitar os membros da CPI. Né? Isso aqui é fundamental, porque você vai ter acesso, ninguém vai dizer não a todos os documentos. E com isso, você vai ter a prova de que foi um genocídio planejado por um assassino que está na presidência da República. E mais, ontem teve a reunião com mais de 170 pessoas, tele-reunião, entenda-se, né? Para unificar num processo, numa solicitação só de impeachment, né? numa só denúncia. Né? Não tem mais de 100, alguns já falam em 150, portanto, uma abertura de processo de impeachment fundamentado em um só documento. E aí você tem aqui as informações, não faltam crimes de responsabilidade, que é o caso do impeachment apreciado pela Câmara e pelo Senado. Não é infração penal comum, insisto, que é só o Procurador-Geral da República, isso nunca vai ocorrer, né? Porque ele coonesta a política genocida de Bolsonaro, portanto, dali não vai sair nada. A questão aqui, e com a base, também vai vir do genocídio, da CPI. Então, você soma a CPI e mais uma solicitação única de impeachment que está sendo construída, temos o caminho pronto para nos livrarmos de um assassino que está na presidência da República e toda a caterva, a malta que o segue, né? A malta que o segue, os Mengeles que lá estão, né? Que estavam presentes em Manaus, né? Isso vai acabar. Agora, para isso precisa de ação política, disposição, combatividade, que agora parece que está tendo, e defender a CPI, porque o gabinete do ódio vai estar produzindo fake news, 1 dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias por dia. Carlos Bolsonaro e toda a sua quadrilha, que também a família é uma organização criminosa, a família Bolsonaro com GLI, essa família, né? Eles vão ficar bombardeando. Ele vai usar a Polícia Federal, o Gabinete de Segurança Institucional e a BIM para atacar a CPI.
pode garantir. Como ele está querendo instrumentalizar a excelente, nós temos uma excelente Polícia Federal no Brasil, mas ele quer instrumentalizar, juntar a BIM, que ele tá, a Agência Brasileira de Informação ficou dele, e o GSI é comandado por aquele general, né, de comédia pastelão. O general Heleno é de comédia pastelão. É uma, né, parece os mais antigos de história em quadrinho, é um recruta zero. Né? E vai usar tudo isso, e vai pressionar. E via fake news, mentindo. Por quê? Porque ele não tem controle da CPI. E ele sabe que ele é criminoso. Ele tem noção vaga, porque como um genocida, no sentido psiquiátrico, um psicopata, não necessariamente tem ideia dos crimes que comete, ou diminui a gravidade dos crimes que comete, né? Mas ele tem noção do que ele fez. Né? E ele está desesperado, e não vai ter Jesus que o salve, em nome de Jesus, porque ele é um assassino, ele não é cristão. E quem defendê-lo, se um pastor for defender um genocida, você aí, se você for evangélico, vire as costas para esse pastor. Como é que um pastor pode falar em nome de Cristo defendendo um genocida, um assassino, um psicopata? Nem o senhorzinho Malta, aquele que de domingo ficava com o relógio de ouro e tal, né? Esse está pensando em dinheiro. Será que temos agora também Mengele como pastor? Será? O que é isso? Isso é um absurdo. Esses são os vendilhões do templo, né? Os sepulcros caiados. Eu quero ver um pastor defender um assassino, defender um genocida. Você discuta com o seu pastor, ou vira as costas e vai embora. Né? E digo para os padres da Igreja Católica, porque tem padre defendendo esse governo assassino também. Nós não estamos falando em divergência política, econômica, de política educacional, não. Nós estamos falando de vidas. Essa é a questão. E ele sacou, né, que a sua situação está muito grave, está se preparando. Ele sabe que, e ele percebe o seguinte: se vir um impeachment, né, ele vai ter de responder por todos os crimes que cometeu na justiça comum, lá embaixo, na primeira instância, e ele vai terminar preso, ele e toda a sua quadrilha. O número de ações na justiça que familiares são mais de 400 mil, vão entrar na justiça, vão pedir indenização, né? Vai ter um número fabuloso, e ele vai terminar em Bangu 8, e sozinho. Não pensa que o Zé Carioca vai estar lá com ele, ou Tocha, né? Falsos empresários, Tocha, Zé Carioca, eles vão deixar ele mofando em Bangu 8. É isso que vai ocorrer. Né? Ou você acha que os criminosos nazistas, que ficaram em Spandau, os que foram condenados em Nuremberg, depois o Krupp e os grandes cartéis, monopólios, trustes alemães foram lá para protegê-los? Estavam nem aí. Os trustes falaram, fiquem em Spandau. Né? A mesma coisa vai ser aqui. Né? O Zé Carioca vai lá defendê-lo em Bangu, o assassino, quando o Brasil se levantar e tiver vergonha desse momento histórico, né? E saber a verdade, como é que esse homem planejou a morte de brasileiros, e ele, junto com a sua malta, não é só ele é a cabeça dessa organização criminosa, mas você tem dezenas e dezenas de pessoas, gestores municipais, gestores estaduais, né? Então, tudo isso não vai dar para segurar. Explode coração, como diria o Gonzaguinha. Aí a coisa vai, a coisa passa. Né? Inclusive entidades no campo científico, médico, né? Que silenciaram. Aí eu entendo muita coisa da Alemanha nazista. Agora, se eu fico lendo, estudando, agora até estava com um livro também sobre mais uma coisa sobre o campo de Auschwitz, fico pensando naquilo tudo, porque quantas pessoas controlavam um campo de concentração? Quantas? Dezenas e dezenas de pessoas para controlar, milhares e milhares de pessoas. E as pessoas faziam aquilo como se fosse uma coisa normal. Aí voltamos a Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. Né? E aí? E no nosso caso aqui, que não teve campo de concentração, não teve guerra, não teve um tiro. Ontem o Fábio Giambiagi, na Folha de São Paulo, salvo engano, falou, olha, são 3 bombas de Hiroshima, sim, 3 bombas de Hiroshima sem guerra mundial e sem bombas atômicas. É inacreditável o que ocorreu aqui. E pior, o que está ocorrendo. E agora, o governador de Manaus falando, olha, a terceira onda vem em maio, e ele vai a Manaus e faz aquela festa. Comemorando, e levando claque. E a aeronáutica, volto a isso. A aeronáutica tem um inquérito. Quem é que levou aquela claque da aeronáutica, com veículos da aeronáutica?
né? O brigadeiro Rui Moreira Lima, né, ia ficar muito satisfeito, herói, que você nem conhece, comandante aí da Amazônia, que nem sei quem é, o grande brigadeiro Rui Moreira Lima, herói de guerra na Itália, ou o brigadeiro Eduardo Gomes, lembrar do 5 de julho de 1922, logo completa 100 anos dos 18 do Forte, que esse comandantezinho também nem sabe o que é, porque tem de explicar o que estava fazendo esse pessoal da aeronáutica naquela manifestação. Isso é uma vergonha. Então, veja como ele quer instrumentalizar, ele quer transformar, desmoralizar as Forças Armadas, instituí-las como milícias a serviço do seu projeto genocida. Tem de ser dito claramente, não, basta. E o instrumento político é um só no presidencialismo. No parlamentarismo, voto de censura, cai o gabinete. Aqui é o impeachment, está aqui. Né? A seguir o que dispõe aqui, antes que o país acabe. Aí vai aparecer as polianinhas, que são aqueles traidores da pátria, que vão dizer assim, o impeachment atrapalha, cria problema. Meu caro, por dia, o Bolsonaro custa ao Brasil 3 mil mortos. Por semana, 21 mil mortos. Por mês, 90 mil mortos. E já custou, indo até o final desse mês de abril, 400 mil mortos. É preciso mais o quê? Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre 605 mil inscritos e passamos, graças a vocês, a 100 milhões de visualizações, com absoluta independência, com a defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, da Constituição, das liberdades democráticas, da nossa visão que é possível sair dessa crise, mas é através da ação política, democrática, republicana, constitucional, para nos livrarmos de um assassino que ocupa a presidência da República com uma claque criminosa nazifascista, com essa gentalha. Temos de dar esse passo à frente, sair dessa crise, começar a vislumbrar os caminhos para sair dessa crise, que passa pelo impeachment. Se você concorda com essa visão de mundo, com os nossos entrevistados, uma visão muito plural, hein? Mas sempre no campo democrático, né? Com as nossas lives, indique a uma amiga, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar com vocês muito bem fácil a página dos comentários, né? Lembro que nós temos as 2 últimas entrevistas com o professor Rodrigo Zeidan, da New York University em Xangai, né? Bastante interessante para ver como é a China, como é que esse mundo hoje, a gente olhar, o mundo está se transformando rapidamente, nunca tão rapidamente na história como agora, né? E o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, lá da Amazônia, e agora em Manaus só, né? E mostrando como é que foi a apreensão da maior carga de madeira ilegal da história e os conflitos que tem com autoridades, inclusive com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Lembro que no Twitter vocês podem seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!